Olá, jovens! Eu sou o professor Laércio Vasconcelos e gerencio o canal Matemática para Vencer, que é especializado em preparação para concursos, principalmente concursos militares. Nós temos quase 3.000 vídeos a respeito de matemática para quem vai fazer concurso para colégio militar, colégio naval, EPICAR, concursos militares em geral. E além disso, concursos não militares também. Nós temos conteúdos de matemática que você pode usar para qualquer concurso. Por exemplo, o Enem, vestibulares isolados como o ERJ, USP, Cefet. Esse vídeo é específico para falar sobre o colégio militar. Para ser mais específico ainda, para preparação para ingresso no colégio militar. Você, para passar na prova do colégio militar, tem algumas dificuldades, tá? Existe uma dificuldade que é a antecedência, e essa não é a maior dificuldade. Digamos, para o aluno não é a maior dificuldade, mas para nós é uma grande dificuldade. Ou seja, como informar a um estudante, aos pais de um estudante, que existe um colégio militar, existe um concurso para esse colégio, quer dizer, na verdade, atualmente são vários colégios militares. Então, nesse aspecto, eu peço a ajuda dos inscritos do nosso canal para que compartilhem esse vídeo com amigos conhecidos que tenham filhos que poderiam prestar em breve concurso para o colégio militar. Isso é uma coisa importante. Muitas vezes a pessoa toma conhecimento da existência desse concurso quando está faltando 2 meses para a prova. Aí fica muito difícil. Você precisa de um bom tempo de preparação. Não dá para você se preparar em 2 meses. É difícil, né? Sendo assim, eu vou falar especificamente nesse vídeo sobre o concurso do Colégio Militar para ingresso no 6º ano. Então, são jovens de 11, 12 anos que estão fazendo esse concurso. Então, na verdade, eu estou falando mais com os pais desses alunos, né? Um aluno que está nessa faixa etária, ele precisa muito da ajuda, da orientação dos pais em relação aos seus estudos. Encaminhar, mostrar o que estuda e tudo mais. Então, isso aqui é como se fosse uma reunião de pais. Eu não vou aqui falar como que é o colégio militar, o que tem lá dentro, se lá tem piscina, se tem esporte, se tem cavalo, não é essa a ideia. Eu vou falar sobre, principalmente, a prova de matemática. Vou falar um pouquinho sobre a prova de português também. O nosso canal é uma empresa que faz o que, na verdade? Isso aqui é um curso? É um curso também, porém a nossa atividade é venda de livros didáticos específicos para concurso. Ou seja, aqui tem também um montão de aulas. Essas aulas são gratuitas. Qualquer um pode assistir essas aulas. Não precisam ser apenas alunos que compraram nossos livros. Qualquer pessoa pode entrar aqui e assistir essas aulas. Até se já fizer um outro curso, se já tiver um outro livro, se utiliza apostilas, ou se comprou o nosso livro antigo de um sebo, por exemplo. Então, nenhum vídeo que exista no nosso canal é cobrado. Todo esse conteúdo de aulas é 100% gratuito. E não é necessário você se inscrever, se cadastrar, nada disso. É só entrar lá no YouTube, entra no nosso canal e assiste lá os vídeos. Mas isso é um ponto em que é preciso ter disciplina. Você precisa estudar mesmo aquilo. Você não pode, essa parte aqui eu vou pular porque isso aqui é chato. Esse tipo de coisa você não pode fazer. Tá bom? Então, esse vídeo é para os alunos que vão prestar concurso, mas também para os pais que precisam acompanhar os estudos desses alunos, porque eles estão nessa faixa etária que necessita desse acompanhamento. Você não vai deixar um aluno de 11, 12 anos totalmente solto. Então deixa eu falar um pouquinho só sobre o colégio militar. Quando a gente fala colégio militar, aqui a gente está se referindo a Colégio Militar do Brasil. Colégio Militar do Brasil é um grupo de colégios militares que é mantido pelo Exército Brasileiro. Eles são federais. Esses colégios são gratuitos, são praticamente gratuitos.
Então, os alunos do Colégio Militar, eles pagam uma taxa mensal. Eu não sei o valor exato, mas é um valor pequeno. Parece que aqui no Colégio Militar do Rio de Janeiro, não tenho certeza, você pode confirmar tudo isso, fazendo contato com o seu colégio militar próximo. Aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, são R$ 150 por mês. Mas eu não vou colocar isso como um valor certo, tá? Eu não pesquisei esses valores antes de passar para vocês aqui. Mas é uma taxa relativamente baixa. Com essa mensalidade, é possível manter o colégio funcionando assim com mais facilidade. E não é obrigatória também. Aqueles que não podem pagar, não pagam. Mas falar sobre isso também não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é encaminhar vocês para poderem passar na prova do concurso para lá. Então, quando você fala apenas colégio militar, tem vários colégios militares. Tem do Exército, que são federais, e tem outros colégios militares que são estaduais. Eu não estou falando aqui nesse vídeo sobre os colégios estaduais. Os colégios militares estaduais são mantidos pela Polícia Militar de cada estado. Então, cada um tem sua própria norma. Tem uns, por exemplo, que fazem concurso para entrar. Tem outros que fazem sorteio para entrar. Isso varia muito. Mas os colégios militares federais, que são o objetivo aqui desse nosso vídeo, todos eles têm concurso e esses concursos são padronizados. Cai a mesma matéria. Bom, esses colégios foram criados originalmente para militares que são transferidos entre os estados diferentes do Brasil. O militar, durante a carreira dele, ele não fica o tempo todo na mesma cidade. Ele é transferido de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos. Se não me engano, sargentos, cabos, soldados são transferidos de 4 em 4 anos e militares oficiais são transferidos de 2 em 2 anos. Então você pode, num ano você está no Rio de Janeiro, no outro ano está em Porto Alegre, ou no outro ano está em Manaus. E os filhos desses militares, eles sofrem muito com essas transferências, né? Então, o sistema de colégios militares foi criado para facilitar essas transferências. Como assim? É porque todos os colégios militares do Exército, eles estão dando a mesma matéria. Eles estão sincronizados. Então, se alguém se muda do Rio de Janeiro, teve uma aula lá, e vai para Manaus, quando chegar em Manaus, está ainda naquela mesma aula, ou na continuação daquela aula, ou muito próxima. E ele não é mais fácil ou mais difícil, é o mesmo nível. Então isso torna possível o estudo dos filhos dos militares. Agora, além dos filhos dos militares, esses colégios militares do Exército, os outros também, tá? Mas eu estou falando sobre aqueles do Exército, os federais. Eles abrem também anualmente concursos para aqueles que não são filhos de militares. Então, qualquer pessoa pode fazer concurso para um colégio militar desse. Só que, assim, é só uma parte das vagas, tá? Por exemplo, o Rio de Janeiro esse ano, ele ofereceu 40 vagas para ingresso no 6º ano. É uma quantidade pequena. Por isso que o concurso é tão difícil. São muitos candidatos para poucas vagas. Isso é uma das maiores dificuldades no concurso para o colégio militar. Você tem que tirar uma nota muito alta para conseguir passar. Às vezes você tira uma média 8 no concurso e não fica dentro das vagas. Porque o último colocado lá, que na verdade é o 30º do concurso, ele ficou com 8,3, por exemplo. Aí você com 8 não consegue entrar. Então essa é uma grande dificuldade para você ingressar no colégio militar. Por isso que você tem que estudar muita coisa. Quais são os colégios militares que existem? Do Exército, tá? Eu estou falando tudo sobre os colégios militares do Exército, os federais. Então são ao todo 14 colégios militares, eu vou falar todos. Nós temos o de Belém, Manaus, na região norte são só esses dois. Na região nordeste temos o de Fortaleza, Recife e Salvador. Aqui na região sudeste nós temos o do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o de Juiz de Fora, e agora tem o recém-criado Colégio Militar de São Paulo, que fica na cidade de São Paulo mesmo. Nós temos no Centro-Oeste o Colégio Militar de Brasília e o Colégio Militar de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Finalmente, na região sul, nós temos o Colégio Militar de Curitiba,
o de Porto Alegre e o de Santa Maria, que fica no Rio Grande do Sul. Então são esses 14 colégios militares, todos eles abrem concursos anualmente para ingresso no 6º ano. Então, prova para o 6º ano. Quantas vagas aparecem? Depende deles, tá? Às vezes, costuma ser entre 20 vagas e 40 vagas. 40 vagas é um número grande, tá? Eu já vi o Rio de Janeiro oferecer 45 vagas uma vez. Esse ano são 40, mas às vezes são 30. Isso depende muito. E existem também, não todos, a maioria deles fazem também concursos para ingresso no ensino médio, ingresso no 1º ano do ensino médio. Ou seja, você termina o ensino fundamental, faz prova para o colégio militar e começa a fazer o colégio militar do ensino médio. Só que as vagas para o ensino médio são em uma quantidade menor ainda, tá? Às vezes tem só 5 vagas, 10 vagas, 15, raramente, eu nunca vi passar de 15 vagas. 15 vagas já seria um exagero. Por isso que, na minha opinião, o ingresso no ensino médio do colégio militar, para mim, é o concurso mais difícil do Brasil. Se você for levar em conta a nota que você precisa tirar. Por exemplo, eu vi uma relação de aprovados do Colégio Militar de Brasília, 10 vagas. 10 vagas, o 10º colocado tirou 8,5 a média dele. Então imagina, um concurso que você tira 8,4 e não consegue entrar. É isso que acontece. Então, na minha opinião, é um concurso mais difícil do que Colégio Naval, mais difícil do que EPICAR. As questões são no nível mais ou menos iguais ao do Colégio Naval e EPICAR, só que a nota que você tem que tirar tem que ser uma nota muito alta. Colégio Naval, se você tirar 7, você entra. 6,5, quase certo de você entrar. Agora, Colégio Militar com essa nota, tá fora. Bom, lembro ainda que o Colégio Militar, ele não dá ingresso às Forças Armadas. Mas eu não ia falar sobre isso, eu ia falar só sobre como estudar para lá. O colégio militar, muita gente pensa que você entra para o colégio militar, vai ser militar. Não, você entra, você continua sendo civil. Você só usa uma farda, mas você é civil lá dentro. Tem que fazer continência, tem que marchar, tem que ter disciplina, tudo isso. Mas você é civil. Então, quando você termina o colégio militar, não é garantido que você de lá vai entrar, por exemplo, na academia da Força Aérea, ou na academia do Exército, ou na academia da Marinha, que é a escola naval. É verdade que alguns entram, eles até fazem lá no 3º ano um cursinho preparatório. Quer dizer, eles dão as aulas extras para quem vai fazer esses concursos. E muitos realmente conseguem ingressar, principalmente no Exército, nas PSETs. Mas isso não é padrão, tá? Não dá ingresso direto. Agora, como o estudo lá é muito forte, você acaba tendo vantagem nessa preparação e acaba tendo uma grande probabilidade de passar nesses concursos para futuramente ser um oficial das Forças Armadas. Ok, então agora eu vou falar sobre a preparação para ingresso no 6º ano. Ingresso no ensino médio eu vou falar em outro vídeo, tá? Então, o que eu preciso para ingressar no Colégio Militar do Exército, no 6º ano? Você precisa saber 2 matérias, português e matemática. Você precisa fazer uma prova de matemática difícil, muito difícil. Para mim é a prova mais difícil nesse nível de 5º para 6º ano do Brasil. E quem conseguir passar, são 20 questões, 3 horas para resolver. Quem conseguir passar nessa prova tem que tirar 5 ou mais. Aí vai fazer depois a prova de português, que é mais ou menos 2 meses depois. O nosso canal Matemática para Vencer, ele prepara você para fazer, entre outras provas diversas, mas para fazer a prova de matemática do Colégio Militar 6º ano. Mais ou menos a metade do nosso conteúdo é voltado para Colégio Militar 6º ano. E entre os livros que nós vendemos, são todos livros de minha autoria, professor Laércio Vasconcelos. 3 deles são livros que preparam para o Colégio Militar. O livro Matemática para Vencer, com 600 páginas. O livro Base Matemática, com 320 páginas. E o livro Raciocínio Matemático 1, com quase 400 páginas e 1000 questões de matemática resolvidas para treinar o seu raciocínio.
Quais são as dificuldades para fazer uma prova para o colégio militar? Existem 3 dificuldades principais, vamos dizer assim, dificuldade para o aluno, tá? Porque a dificuldade para mim é a terceira. É como alertar as pessoas com antecedência para a existência desse concurso para o colégio militar e como avisar as pessoas que é preciso estudar com muita antecedência. É preciso começar a estudar de preferência 1 ano antes. É isso aí, é 1 ano de preparo. Essa é a maior dificuldade. Se você só sabe da existência desse concurso quando está faltando 6 meses para a prova, aí você vai ter a metade do tempo para estudar. Aí é mais difícil. É possível passar, é claro. Então, quais são as dificuldades? A primeira dificuldade é que a prova do colégio militar é muito difícil. É difícil pra cachorro. Olha, você está no 5º ano, vai fazer uma prova para ingressar no 6º ano do colégio militar. Então essa prova deve cair matéria de 5º ano, né? Não. Cai matéria de 6º. Eles cobram matéria de 6º ano. Por isso que o livro da escola, que é de 5º ano, não serve para você estudar para o colégio militar. Tem que estudar num livro de 6º ano. Essa é a primeira dificuldade. E eles podem fazer isso porque são poucas vagas para muitos candidatos. Então eles podem colocar uma prova muito difícil, que não tem problema, eles vão selecionar só o pessoal lá do topo. E outra coisa nessa dificuldade para fazer essa prova, que é o seguinte, na escola a gente está acostumado em resolver questão de matemática nas provas, questão de conta. Calcule isso, calcule aquilo, pois é. No colégio militar, no concurso, não é assim. Por exemplo, esse ano no Colégio Militar do Rio de Janeiro foram 20 questões. Sempre são 20 questões. 6 questões eram de conta. Fazer essas contas aqui. E as outras 14 questões eram problemas. Na escola normalmente é o contrário, né? Dá um pouquinho de problema e muita conta. No concurso para o colégio militar é diferente. Você tem um pouquinho de conta, sim, tem que ser muito craque em contas. Agora, o principal, você tem que ser craque em problemas, em raciocínio. Quer dizer, você vai ler um enunciado, ler lá uma situação e você vai ficar assim, o que você tem que fazer, qual é a conta que você tem que fazer, qual é o raciocínio que você tem que chegar para poder saber qual é a conta que você precisa fazer para resolver aquilo. E você só consegue fazer isso em 9 minutos numa prova se você tiver experiência, se você tiver treino, se você tiver resolvido muitas questões. Então essa é a primeira dificuldade, né? A prova é muito difícil. A segunda dificuldade é a chamada relação candidato-vaga. Você tem tipicamente uma vaga para 100 candidatos, por exemplo. É nessa faixa aí. Às vezes eles divulgam essa relação candidato-vaga, tá? Uma vez que eu vi, eram 2.700 alunos disputando 30 vagas. Quer dizer, era 1 para 90. Então, olha só como é que é difícil. De cada 90 alunos, apenas 1 passa. E até o fato de você estar dentro de uma turma, de um curso preparatório, estudando para valer, não é garantido ainda que você passe. Então essa é a segunda dificuldade. A terceira dificuldade para os alunos, na minha opinião, que é a primeira dificuldade para mim, é o problema da antecedência. Você não vai de uma hora para outra ficar craque em matemática, mesmo que você já seja craque na escola. Olha só, a escola não tem o objetivo de preparar os alunos para fazer concurso, sabia? O objetivo do ensino na escola, no caso da matemática, seria assim, fazer os alunos perceberem como que a matemática pode ser divertida e como que ela pode ser importante e estar presente nas vidas dos alunos. É isso aí. Então eles fazem umas atividades lúdicas, sabe? Que não necessariamente estão desenvolvendo o raciocínio e a habilidade de cálculo. Mas você vai achar matemática um negócio legal. Esse é o objetivo, um dos objetivos da escola. Está na frente da habilidade de cálculo e do raciocínio. Essas partes, na escola, ficam em segundo plano. Elas são importantes, mas não são o primeiro objetivo a ser buscado. No concurso, os primeiros objetivos a serem buscados são esses:
habilidade em cálculos. Ou seja, a capacidade de você conseguir fazer as contas sem errar. De vez em quando você vai errar numa conta. Só computador que não erra. Nós não somos computadores. Se você fizer, por exemplo, 100 contas, você vai errar ali umas 5. É normal. Até eu erro em conta. Agora, se você faz 20 contas, se você for muito bom, você não vai errar nenhuma dessas 20 contas. Agora, eventualmente, você pode errar uma. Se for questão de prova, você perdeu uma questãozinha. Não vai tirar 10, vai tirar 9,5. Sinto muito. Então, para que você erre uma conta só e não 5, se você errar 5 contas de um total de 20, você está em maus lençóis. Então, a única maneira de você não cometer esses erros é você treinar bastante conta. Esse, por exemplo, é o objetivo do livro Base Matemática. Ele tem 5.000 contas para você fazer. Contas dessa matéria que você encontra na prova do Colégio Militar. Eu nunca mando fazer uma conta. Eu sempre mando de 20 em 20. Faz essas 20 continhas aqui. Agora faz mais 20. É assim que é o livro Base Matemática. E a outra coisa importante é o raciocínio, né? É você ver um problema doido lá e descobrir que conta você faz. Aí, o que acontece? O que você pode fazer para ter essa habilidade? Resolvendo muitos problemas, resolvendo muitos enigmas matemáticos, muitos desafios matemáticos, você vai ter facilidade para olhar um problema desafiador e descobrir qual é a conta que você vai fazer. Ou vendo problemas parecidos. Ver problema parecido é uma colher de chá, né? Isso é uma maravilha. Você vê lá numa prova, ih, rapaz, essa questão aqui tem no meu livro, eu já fiz isso. É só fazer isso assim que sai a resposta. Isso é um ponto importante. O livro Raciocínio Matemático, ele tem esse enfoque. Ele mostra 1000 questões de diversos concursos e você vai treinando ali e de vez em quando cai uma questão igualzinha. Eu já andei vendo as questões que caíram esse ano no Colégio Militar e tem questões lá idênticas. Agora, mesmo que não caiam questões idênticas, se você resolver muitas questões, você vai acabar pegando as manhas, digamos, dessas questões. E uma questão desafiadora, ela não vai ser mais tão desafiadora para você. Você vai aprender o que você tem que fazer para raciocinar com aquilo ali e sacar o que você tem que fazer. Você vai aprender a chegar a conclusões. Agora, se você está ainda na ingenuidade, você não vai nem saber o que fazer com aqueles números ali. Você tem que ter habilidade com os números. Eu estou só falando de matemática, mas eu vou falar um pouquinho de português também, tá? Eu não sou professor de português, eu não ensino português, mas eu vou dar umas dicas sobre português também. Olha só, digamos que você vai fazer um curso preparatório para estudar para o Colégio Militar, tá? Existem alguns cursos presenciais, tá? Você estuda de manhã e tem aula à tarde, por exemplo, todos os dias. Às vezes são 3 dias na semana, às vezes são 2 dias na semana e mais o sábado. Isso depende do curso, tá? Então, se você fizer esse curso, tá safo. Você já está tendo as aulas, eles te dão uma apostila com o material que você precisa estudar. Agora, você para estar realmente garantido, é bom você fazer livro também, mas tem que ser livro específico para isso. Não pode pegar um livro genérico que está preocupado em mostrar como é que a matemática está presente na vida do aluno. Esse tipo de livro não ajuda em nada. Então, o pessoal que estuda para concurso, estuda para valer, para passar, eles não ficam se contentando só com as aulas que eles têm no curso e com as apostilas do curso. Já resolvi tudo que tem na apostila. O que mais tem aí? Compra um livro, mas um livro sobre o assunto. Um livro específico para aquele concurso. Ou então, vai resolver questão de prova daquele concurso. Certo, eu coloquei nesses livros, basicamente, questões de provas desses concursos e de outros concursos. Concursos que não são do Colégio Militar, mas caem questões parecidas. E às vezes até idênticas. Esse ano no Colégio Militar do Rio de Janeiro, para ingresso no 6º ano, caiu uma questão do Enem. Enem 2017. E não foi questãozinha fácil de fração, não. Foi uma questão de análise combinatória. Assunto que é dado só no ensino médio. Caiu para as crianças do 6º ano.
Então você não pode se limitar a ficar só olhando as provas do colégio militar que já caíram em anos anteriores. Tem que olhar de anos anteriores, sim, mas tem que olhar de outros colégios militares e outros colégios que não são militares. Ó, tem uma questão que caiu esse ano no Colégio Militar do Rio de Janeiro, que foi do Cefet. Ela caiu no Cefet e caiu no vestibular da UERJ. Que você, sem ter visto essas questões antes, você conseguiria resolver. Uma questão de fração, não era nem muito difícil. Mas quando você vê a questão antes, é bem melhor, né? Você vai perder menos tempo. Uma prova que você tem 9 minutos para fazer uma questão, até te dá segurança quando você olha assim, e acho que eu sei fazer isso, eu já fiz alguma coisa parecida. Quando você faz uma questão, você acaba lembrando dela posteriormente, né? E isso vai te ser uma vantagem. Você pode não lembrar na ponta da língua, mas ela está lá no teu subconsciente. E quando você precisar dela, a solução vai vir para você. Então, olha só, você não pode fazer um curso preparatório. Não pode fazer o curso preparatório, certo? E aí, você tá lascado, não vai passar? Não, você tem aulas no nosso canal, tem aula beça, aula de questões resolvidas e aulas da matéria. Ali eu ensino tudo, frações, porcentagem, MMC, números primos, tá tudo ensinado ali, como se você estivesse assistindo na aula. Só não vai ter o professor lá ao vivo para tirar a dúvida na hora, mas tá tudo explicadinho ali. Se você não entender, pensa um pouquinho que você vai conseguir entender. Quando você fizer os exercícios, por exemplo, vai ficar mais claro. Ah, mas eu não tenho dinheiro nenhum, não posso comprar livro. Olha só, o livro Matemática para Vencer foi o primeiro livro que eu escrevi para estudar para o Colégio Militar. Ele tem 622 páginas. Esse ano, por exemplo, no Rio de Janeiro, caiu a questão número 2 do livro, que está na página 4. Uma questão muito clássica, vamos dizer assim. Uma questão manjada, que você tem que saber resolver. Agora, no seu livro lá da escola, não tem essa questão. Duvido que tenha. Então eu coloco aqui questões que costumam cair, que são, digamos assim, clássicas, que você tem que conhecer. Então, se você está estudando aqui, você está num bom caminho. Esse livro você compra na nossa loja virtual, às vezes está em falta, mas você pode comprar na editora Ciência Moderna. No Rio de Janeiro você compra na livraria Ciência Moderna, no edifício Avenida Central. Mas se você entrar lá na internet, editora Ciência Moderna, você encontra o site da editora Ciência Moderna e você compra esse livro, Matemática para Vencer, do professor Laércio Vasconcelos, que sou eu. Os outros 2 livros meus que preparam para o Colégio Militar, eu vou deixar eles aqui no canto, são esses livros aqui, o Base Matemática e o Raciocínio Matemático 1. Eu vou já falar sobre eles. Esses livros você encontra apenas na nossa loja virtual, tem um link na descrição do vídeo. Você não encontra esses 2 livros aqui em livrarias, tem apenas na nossa loja virtual. Então, o problema da antecedência é o seguinte problema. Você na escola, se você ficar um mês estudando para fazer uma prova, pode ser considerado até um exagero de tanto estudo. Se você ficar na escola um mês estudando para uma prova, você vai tirar 10 na prova. Não é verdade? É porque aquela prova da escola, ela cobra a matéria só de um bimestre, digamos assim. De um pequeno período de tempo. Só que um mês para estudar para o Colégio Militar é nada. Você não consegue fazer nada naquele um mês. Porque o concurso do Colégio Militar cobra a matéria de vários anos. Ele cobra a matéria de 6º ano, que você nem fez ainda. Ele cobra a matéria de 5º ano e algumas coisas de 4º ano. Só aquelas coisas de 3º ano para trás, coisas de criancinha, não vai cobrar. Mas olha só, são 3 anos de estudo. Você tem que estudar isso tudinho. Vai estudar em um mês? Não tem como. Só se você for muito bom aluno, excepcional, está acostumado a tirar 10 na escola, e aí você estuda mais um mês, aí eu acho que conseguiria passar. Mas não é essa a ideia, eu não estou aqui para preparar gênios, tá? Eu estou aqui para preparar alunos normais que sentam para estudar, estudam para valer e conseguem atingir o seu objetivo.
Então, a primeira coisa, antecedência. Por isso que eu pedi para vocês compartilharem. Se você tem um parente, um amigo que tem filho nessa idade, fala assim: tio, vai lá ver colégio militar. Por que o fulano não faz prova para o colégio militar? Lá é legal e tal, olha aí. Então tem que começar a estudar com antecedência. Sendo assim, eu estou falando aqui com quem? Quem vai fazer prova no ano que vem? Eu estou falando com alunos que hoje estão no 4º ano. Estão no 4º ano, certo? Agora, se você só está vendo esse vídeo mais para frente, então pode ser que você já esteja no ano de fazer a prova. Então você tem uma antecedência menor, né? Você é um aluno do 5º ano. Então, eu estou falando com alunos do 4º ano e eu estou falando com alunos do 5º ano. Tudo que eu falo para vocês se aplica para os dois casos. Só que o aluno do 4º ano tem uma situação diferente, ele tem bastante antecedência. O aluno do 5º ano já está em cima para ele. E o estudo é o mesmo, né? Então vamos ver como tratar esses dois casos aí. Esse estudo para o colégio militar, levando em conta que você está falando de alunos de 11, 12 anos, ele requer muito o acompanhamento dos pais, tá? Porque o aluno nessa faixa de idade, ele pode não estar acostumado, ele está acostumado a fazer prova sim, mas um estilo diferente de prova, uma prova, digamos assim, sem estresse. Mas colégio militar é uma prova de 20 questões, você tem que ficar 3 horas fazendo essa prova. É puxado, 3 horas de prova. Vamos falar de uma outra grande dificuldade na prova para o colégio militar. 20 questões, 3 horas de prova. Olha aí o problema da maturidade do aluno. O aluno lá na escola, às vezes ele está acostumado a fazer prova de 1 hora no máximo, com 10 questões. Às vezes até menos, né? Então ele faz lá rapidinho, ele não consegue ficar sentado na cadeira mais de 1 hora fazendo uma prova. Mas lá no colégio militar ele tem que ficar 3 horas sentado na cadeira, tem que usar o tempo todo para resolver aquelas 20 questões. E tem questão ali que você tem que gerenciar o tempo. Você não pode pegar uma questão e ficar meia hora quebrando a cabeça. Você tem que se acostumar a gerenciar o tempo. Isso aí é a maturidade, isso aí faz parte do treinamento. O pai tem que monitorar isso, a mãe, o responsável, né, não pode deixar o aluno lá estudando sozinho. Então, olha só, tem que estudar esses capítulos aqui, de 1 a 10. Aí acabou de estudar o capítulo 6, assistiu os vídeos de aula lá do capítulo 6, ótimo. Agora, faz os exercícios que tem no livro, faz todos eles, faz os problemas, confere o gabarito, acertou quantas. Isso, o aluno, ele pode aprender a fazer isso sozinho, mas é bom você acompanhar, é fundamental. Então, fez todos os exercícios, fez as questões, acertou quantas? E tem uma prova simulada lá no final. Vamos fazer essa prova simulada? Vamos marcar o tempo aqui. 2 horas para fazer. Vamos embora. 20 questões. Senta aí, fica 2 horas sentado resolvendo a prova. Terminaram as 2 horas? Vamos ver quantas acertou. Cadê as resoluções? Como é que se faz? Errou essa? Como é que se resolve isso? Tá tudo lá. Então, essa parte que o aluno jovem pode não ter a maturidade para fazer isso. É fundamental que os pais, os responsáveis, estejam orientando nesse sentido. Então, é muita coisa para estudar, você tem que se acostumar a resolver questões desafiadoras, 9 minutos para cada questão, tem que se acostumar a fazer rápido aquelas questões, gerenciar o tempo, tudo mais. Olha só, esse aqui é o primeiro livro que eu escrevi para estudo para o colégio militar. Eu peguei o programa que caía no concurso, criei os capítulos, peguei as questões de provas, joguei aqui dentro, cada um no seu assunto, e fiz as explicações, as aulas. Esse livro foi construído em torno do programa do concurso para o colégio militar. Agora, ele serve para outros concursos também. Logo que eu lancei esse livro, teve um rapaz que comprou, que ele disse que ia começar a fazer doutorado em economia e ele queria revisar matemática básica. Aí comprou. Aí eu pensei que era só o pessoal de colégio militar que ia se interessar por esse livro. Mas muitos utilizaram esse livro para outros tipos de estudo, não necessariamente para colégio militar. Mas nesse nível de 5º para 6º ano é o livro mais forte. Tem questões muito desafiadoras aqui. Tanto é que ele serve também para você estudar para IPCAR, para o colégio naval. A maioria são questões de provas anteriores do colégio militar e tem também questões de Olimpíada de Matemática. Porque na época eu observei
que as provas do colégio militar utilizavam dois tipos de questão. Questões de provas anteriores, e não necessariamente do mesmo colégio militar, de colégios militares de outras cidades. Tanto é que eu nem faço questão aqui de dizer se é do Rio de Janeiro ou se é de Belo Horizonte, eu chamo tudo de colégio militar. Para não dar para o aluno a ideia de que ele vai catar só as questões da prova que ele vai fazer. Tem que fazer todas. Então eram questões de colégio militar e questões de Olimpíada de Matemática também, porque eu observei que o colégio militar catava as questões, eu reconhecia umas questões de Olimpíada de Matemática naquele meio. Então é bom fazer o tipo de questão de Olimpíada de Matemática. Finalmente, eu escolhi também questões do Colégio Naval e da EPICAR aqui, porque você não deve, para estudar para um concurso, ficar fazendo só questão daquele concurso. Você deve estudar um nível acima. Mesmo que você quebre a cabeça, mesmo que você não consiga resolver, mas você está no nível acima. Você está se preparando para tirar mais do que 10. Mas aí você não consegue acertar tudo. Então, descontando aquilo que você não consegue fazer, você vai cair lá no 9,5, por exemplo. Ótimo. É muito melhor fazer assim do que você mirar no 9 e aí você não consegue 9, consegue 8. Então você está mirando em cima. Com todas as perdas possíveis, você cai um pouco abaixo, mas mesmo assim fica com a nota muito alta. Bom, aí eu observei aqui dois efeitos. Primeiro, esse livro é muito centrado em problemas, em desafios. Quer dizer, problemas desafiadores. Nada de probleminha fácil. Tudo problema que você tem que raciocinar, tem que quebrar a cabeça. Mas uma deficiência que eu percebi que os alunos têm é dificuldade em contas. Quer dizer, tinha que ter mais conta de fração, mais conta de MMC, calcular mais 4 operações, expressões. Então eu escrevi um outro livro que foi o Base Matemática. A minha ideia é que o aluno, antes de estudar o Matemática para Vencer, faça esse livro aqui, para ele formar uma base. Então, esse livro aqui, ele não parece não, tem só 300 e poucas páginas, mas tem 5.000 exercícios. Exercícios são exercícios de conta. Por exemplo, soma de frações, calcular expressões, calcular MMC, tudo de 20 em 20. Então nunca vai fazer meia dúzia de exercícios, vai sempre fazer uma quantidade grande de exercícios. Então esse livro é para você ter habilidade em contas, habilidade numérica. A conta não pode ser um desafio para você. O desafio tem que ser o raciocínio do problema. A conta tem que ser uma coisa que você faz quase que no automático. E você só consegue isso se você treinar muito cálculo. Então qualquer cálculo, qualquer conta que aparecer nesse nível de 5º para 6º ano, você tem que chegar lá e resolver aquilo rapidinho. Você não pode travar o seu raciocínio, parar de pensar no problema para pensar, e essa conta, como é que eu vou fazer essa conta mesmo? Eu não sei nem como fazer. Não pode, aquilo tem que ser automático. Então fazer conta tem que se tornar uma coisa automática. E você só consegue isso quando você treina fazendo muita conta. Então eu vou falar assim, quem está no 4º ano, vai começar a estudar? Começa por esse livro aqui. Pega esse livro e começa a fazer conta. Olha só, aqui são as contas que você está aprendendo na escola. Conta de fração, conta de porcentagem, 4 operações, expressões, número misto, contas com vírgula, tudo isso está aqui. Então você pega e manda brasa, vai fazendo isso. Outra coisa interessante é que aqui tem as explicações, como se fosse o professor dando a aula. Só que você vai ler a aula. Isso é uma habilidade que vai te dar duas vantagens. Primeira coisa, você quando vai fazer a prova, você não tem que ler um problema, ler o enunciado. Lê o enunciado, que é um texto matemático. Tem que ler e entender aquilo rápido. Se você se acostumou a estudar por aqui, lendo, porque o livro da escola você não fica lendo. O livro da escola você muitas vezes nem abre. Só quando a professora manda fazer os exercícios da página tal. Aí você abre lá na página tal e faz. Mas a explicação que tem ali, a gente não se acostuma a fazer isso. Eu sei disso que eu já fui aluno também. Então, aqui tem as explicações como se fosse assim. Você caiu no passado e lá não existe internet, não existe videoaula. Mas você tem um livro. Se você ler esse livro, você vai entender.
No início você não vai entender de forma tão fácil, porque você não está acostumado a fazer isso. Mas conforme você vai fazendo, você vai pegando o jeito, vai começando a ler aquilo e entender rápido. Então essa é uma vantagem, você vai ler e compreender rapidamente os enunciados. Numa questão que você tem 9 minutos para fazer, você não pode gastar 5 minutos para entender o que ele está pedindo. Você tem que ler aquilo em 1 minuto, já saquei. Tem que ler tudo e entender de primeira. Isso é uma coisa que você treina aqui. E outra coisa importantíssima, não parece, é que você vai estar estudando para a prova de português. Olha só, a prova de português do Colégio Militar, quase toda, é interpretação de texto. Dá um texto e faz umas perguntas sobre o texto. Eles não puxam muito assim pela gramática, pelas conjugações, complemento nominal, complemento verbal, desinência, modo temporal, nada disso. Eles pedem menos gramática e muita interpretação de texto, redação também, tá? Então, se você está acostumado a ler texto de matemática, você vai pegar um texto de português, já vai estar meio caminho andado, vai ser tranquilo para você ler um negócio e entender. É aquela história, se você só está acostumado a digitar lá no celular frases curtas, tá lascado. Digitar frases curtas e ler frases curtas. Você não está treinando, você está perdendo a oportunidade de desenvolver a sua habilidade com textos. Então, estudando aqui, você indiretamente vai estar estudando para a prova de português também. E o raciocínio matemático, ele também foi feito. O que me levou a fazer um livro de questões resolvidas? É porque o Matemática para Vencer eu fiz usando principalmente questões do Colégio Militar, questões que caíram em provas anteriores do Colégio Militar. Um pouco mais da metade dessas questões são questões de Colégio Militar. E elas não são todas resolvidas, tá? Eu resolvi uma quantidade delas, resolução detalhada e completa. Agora não dá para resolver todas, senão fica um livro muito grosso. Então eu coloquei, para as outras questões, eu coloquei só a resposta, a letrinha lá, letra C, por exemplo. Mas eu tive necessidade de pegar questões de outros concursos sem ser o Colégio Militar, porque eu observei que eles estavam fazendo isso. Por exemplo, o Colégio Militar estava pegando questão que caiu na prova do Enem. Estava pegando questão que caiu na prova do Cefet. Porque cai matemática básica nesses concursos também. Então a questão de matemática básica, não interessa qual foi o concurso que ela caiu, ela é uma questão que pode cair no Colégio Militar. Tanto é que nesse ano, na prova do Rio de Janeiro, que foi a única que eu olhei até agora, caiu lá a questão que estava na prova do Cefet, que estava na prova do Enem, até que estava na prova da UERJ. Então você precisa diversificar o raciocínio. É importante ver as questões que caíram no Colégio Militar, mas as questões que caem em outros concursos. Porque um professor, ele fica assim, eu tenho que bolar uma prova, mas o que eu vou colocar? Já sei, eu vou fazer sobre a Olimpíada. Nos últimos anos, o Colégio Militar encheu o saco com negócio de Olimpíada e negócio de Copa. Impressionante. Pegava qualquer assunto, dava um jeito de encaixar ali Copa ou Olimpíada. Agora essas coisas acabaram e eles ficaram assim, numa crise de criatividade. Eu vou inventar uma questão como? Não, eu vou pegar essa questão aqui, que caiu do Enem, e vou adaptar e colocar. Então eles catam questões em outros concursos, e é importante que você veja essas questões. Por isso que eu fiz esse livro aqui, só que ele tem 1000 questões e todas elas resolvidas. Isso aqui é para você estudar de uma maneira que ninguém estuda. Eu não vi nenhum autor mandar você estudar isso desse jeito, que é o seguinte: eu dou a questão, eu dou na verdade grupos de 10 questões, que é como se fosse uma prova moderada de 10 questões. Você pega aquelas 10 questões, tenta resolver. Reserva um tempinho lá, 1 hora, 1h30, tenta resolver aquelas questões. E vai crescendo o nível de dificuldade. Depois que você resolveu as 10 questões, olha lá o gabarito e vê quantas você acertou. Depois, na última etapa, você vai olhar as resoluções dessas 10 questões. Viu que legal? Faça uma dessa por dia. São 100 testes, cada um com 10 questões.
totalizando assim 1000 questões e crescendo o grau de dificuldade. E no meio da resolução de cada questão eu explico ali qual é a matemática envolvida. Quando aparecer lá adiante uma outra questão com aquele mesmo tema, você já teve uma explicação lá em cima sobre questões daquele tipo, sobre aquele assunto que está sendo usado. Então não é só questão, tem também a teoria explicada aqui dentro das resoluções das questões. E elas estão divididas por assunto, aí fica mais fácil. Você estuda um assunto, por exemplo, você estuda porcentagem. Aí tem um monte de questão de porcentagem, aí sim vai ficar um bom treino. Você estuda fração, aí tem um monte de questão de fração. Então, você vai estar treinando aquele assunto que você acabou de estudar. O que o pessoal normalmente faz por aí? Pega uma prova inteira e resolve aquela prova. Nem dá chance ao aluno de tentar resolver. Coloca lá a prova, já põe a letrinha marcada com a resposta. Aí o aluno já vai olhar que aquilo é letra C, então não tem nada para fazer aqui. Eu vou resolver isso aqui já sabendo que a resposta é essa. Aí perde toda a graça, né? Perde o desafio. Então, como é que você vai estudar para o Colégio Militar 6º ano usando esses materiais didáticos? Materiais didáticos e as aulas que tem lá no YouTube. Você vai fazer o seguinte, começa com a máxima antecedência que você tem. Se você está no 4º ano, 4º ano, vou fazer prova do ano que vem, começa já. Você não está cansado, você está estudando para a escola é tranquilo. Pelo menos muito mais tranquilo do que uma preparação como você vai fazer. Então, você começa por esse livro aqui, começa pela base, começa do zero, página 1, faz o livro todo, faça todos os exercícios, você tem os exercícios, tem os exemplos, tem a explicação e tem as respostas para você conferir. Se você precisar, além dessa explicação escrita, que é importante para você desenvolver a habilidade de leitura, vamos dizer assim, melhorar sua habilidade de leitura. Você tem também as aulas dessas matérias. Lá no YouTube, você tem lá aulas de aritmética. Então tem lá o capítulo sobre números decimais, capítulo sobre frações, capítulo sobre sistema de numeração, capítulo sobre tudo. Tem todas as aulas, são 20 horas de aula dessa matéria toda. Tem a aula, explicação e exemplos também para você fazer. Então, se você tiver alguma dúvida para entender a explicação escrita, não é para você deixar de olhar a explicação escrita, não. Ela é importantíssima. Você tem lá a explicação em vídeo também para você utilizar. Aí faz esse livro todo. Quanto tempo você vai ficar fazendo esse livro? Não vai ficar toda a vida fazendo isso aqui, não. Eu diria que se você está no 4º ano, você consegue tranquilamente fazer esse livro aqui em 2 meses. Não é pesado fazer um livro desse aqui em 2 meses, tá? Olha aqui, são 5.000 exercícios. Se você fizer em 2 meses, isso aqui vai dar 80 exercícios por dia. Poxa, 80 exercícios por dia é uma página aqui de exercícios. Só aqui já tem 60. Não é muita coisa. E tem as explicações. Claro, tem que ler as explicações, mas isso não é tão demorado, tá? Conforme você vai fazendo, vai ficando mais rápido. Você vai aumentando a facilidade. Bom, assim que você terminar, aí você vai pegar os outros livros. Você vai pegar o Matemática para Vencer e o Raciocínio Matemático. Eu diria que você deve reservar, assim, de todo o tempo que você tem disponível, reserve 1/5, 20% para estudar aquele livro ali. É como se você tivesse assim, tem 1 ano para estudar, então estuda de 2 a 3 meses esse livro. Se você já está no 5º ano, já vai fazer o concurso esse ano, mesmo assim é fundamental que você faça aquilo ali primeiro, tá? Então, 2 meses para liquidar aquele livro. Aí você começa a fazer esses 2 livros aqui. Olha, o Matemática para Vencer, ele tem novamente aquela explicação lá, só que, digamos assim, ela é mais puxada, ela não tem tantos exercícios assim, mas ela tem muitos problemas. Tudo é baseado em treinar a matéria através de problemas. E você vai fazendo esse aqui também. Faz em paralelo, faz um pouco desse, resolve um lote de 10 questões daqui, que é como se fosse uma prova. Você pode, assim, ver o tempo que você tem disponível, são 100 testes de 10 questões, faz aqueles 100 testes no seu tempo que você tem. Lembre-se que a prova do Colégio Militar, a primeira prova, é só matemática. Então você vai ficar o dia inteiro praticamente só estudando matemática. Indiretamente você estudou português também.
Agora, português. Você vai estar estudando português, se acostumando a ler explicações, ler enunciados, e pegue lá as provas de português de anos anteriores do Colégio Militar, de todos eles, que aquilo ali é interpretação de texto. E vai fazendo aquelas provas também, aos poucos. É importante que você chegue na prova de matemática já tendo feito, digamos assim, a metade das provas de português que já tiveram no Colégio Militar. 50%. E depois você vai ter cerca de 2 meses para treinar português. Aí você estuda português todo dia, mas essa primeira fase você vai estudar matemática, digamos, 90% do tempo. Mas o mais importante aqui não esqueça da antecedência. Começa logo a estudar. Não fica usando esse tempo precioso que você tem para ficar jogando videogame, dormindo, vendo televisão, brincando, tá? Dá uma paradinha no Natal, no Novo e manda brasa, porque a vaga nesses concursos é para aqueles que estudam mais. Você não pode fazer a prova assim no sossego e passar. É difícil você passar desse jeito. Você tem que estudar muita coisa, tá bom? Então, pessoal, boa sorte. Antes de olhar os livros, pode já olhar os vídeos que a gente tem no YouTube, tá? Com essas aulas todas aí. Mas você vai ter que estudar aquilo numa ordem, numa sequência e acompanhando com o material didático. Por quê? Quando você assiste uma aula, você aprende, mas aquilo, se você não exercitar logo, você esquece. Aí vai ter que estudar tudo de novo. Então você tem que ir aprendendo na aula e exercitando nos livros. Então, boa sorte para vocês, bons estudos e sucesso para todos.